técnica mais relevante no momento é o técnico do Portland Trail Blazers, Thiago Splitter. Pô, se o cara é técnico da NBA, Lucas, ele puxa o fio, né? Ele Vamos de puxa o NBA, fio. então? Vamos de NBA. Lucas, Splitter segue vencendo, tá? Splitter segue vencendo. Hoje o time enfrenta o Lakers, acho que até começou já, agora um pouquinho o jogo. O Lakers muito desfalcado. Calma que acabou o horário de verão, né? Acabou o horário de verão, então É agora tudo é perigoso. muito tarde. Isso. Mas, de qualquer forma, Lucas, são 4 vitórias, uma derrota. O time comandado por Thiago Splitter, né? O Blazers tinha perdido uma já com Billups no comando. Lucas, o que tem de mais surpreendente nesse começo do Blazers? É o fato de o Blazers estar muito interessante, para além do fato de a gente ser brasileiro, o Blazers realmente está interessante, está jogando um basquete diferente. Ou é cara, esse perde-ganha inicial da Conferência Oeste, que, na verdade, da NBA como um todo, que está realmente instigante. O trabalho do Splitter é realmente assim, um trabalho digno de nota, Lucas, nesse começo? É digno de nota e a nota é 10, Guilherme Tadeu, sem Ok. nem um pouquinho Quando o homem de bigode dá nota 10, Lucas, é um 10 mesmo. Não é bairrismo, não é clubismo, não é patriotismo, não é patriotada, não. É porque, tá, como você falou, né? Primeiro de tudo, tá bem legal o trabalho aliás, o basquete do Blazers, né? Mas o que me surpreende, aí você começou perguntando que era mais surpreendente e depois mudou para a nota, né? Então fiquei um pouco confuso em como te responder, mas a Tá nota é criticando minha 10. condução no trabalho? Tô achando sua condução lenta, Guilherme Tadeu. Ok. Que é a marca registrada do Café Belgrado, né? Mas, Gibas, o que é legal, assim, o que é surpreendente do basquete do Blazers nesse momento, do trabalho do Thiago Splitter, é quão rápido os caras compraram, sabe? Porque o Blazers passou um ano e pouco, sei lá, um ano e meio, talvez, 2 anos, não lembro agora quando o Billups começou, mas jogando aquele basquete do Chauncey Billups, sabe? E, cara, assim, não teve uma pré-temporada do Splitter, não teve um período de adaptação longo, não teve um training camp, o Splitter, porque, por exemplo, o Isalo, né, o Thomas Isalo, do Memphis Grizzlies, ele passou quase um ano como assistente até assumir, e não só isso, ele era o responsável pela coordenação ofensiva do Memphis Grizzlies, a nova coordenação ofensiva do Memphis Grizzlies. E aí, quando foi demitido o Taylor Jenkins, ele assumiu e ele continuou jogando ofensivamente jogando seu basquete. Depois ele foi mudar a rotação e tal. Mas o sistema já vinha sendo implantado, né? O Thiago Splitter literalmente foi um jogo assistente técnico por um jogo, né? Ele tem 5 vezes mais já jogos como técnico do que como assistente técnico do Blazers, né? Então, assim, não é como se ele já conhecesse esses caras de outros carnavais, né? Porque ele já trabalhou na NBA, mas ele trabalhou no Houston, ele trabalhou no Nets, né? Não tinha trabalhado no Blazers, né? Então, é muito surpreendente para mim que com 2, 3 jogos a gente já visse ali o dedo do técnico, né, Gibas? O dedo do técnico às vezes demora um pouco para ficar em destaque, mas no caso do Thiago Splitter foi imediato. O time corre, né? E assim, é imediato para o olho treinado e também para quem não está acostumado, né? Você vê claramente como o Blazers é mais rápido do que os outros, né? Você vê como o Blazers é super incisivo, você vê como o Blazers chuta, você vê como o Blazers é um time que compartilha a bola, não tem aquele craque que comanda um monte de ações, né? É um time que joga pique. Gibas, você olha o Blazers e não necessariamente condiz o basquete que está sendo jogado com o que a gente conhece dos atletas ali, né? O Drew Holiday, por muitos anos, ele foi um armador mais cadenciado, né? Um armador que, nos últimos anos até no Celtics, nem era tão incisivo com a bola nas mãos, né? Ele era um armador secundário, um ball handler secundário, né? Então é bem surpreendente para mim essa parte do Blazers já ter encaixado tão bem no sistema do Thiago Splitter. A gente vê a rotação como está mexida. Esses dias você fez uma denúncia para mim. Cara, o Chris Murray pode, de repente, né, não ser mais o irmão ruim do Keegan Murray. Ele pode ser, Perigoso. ele pode Informação ser perigosa. simplesmente o Chris Murray, sabe?
porque a gente estava acostumado com o Chris Murray. Quem é o Chris Murray? Aquele irmão ruim do Keegan Murray, né? Agora ele pode ser simplesmente o Chris Murray, jogador do Blazers. O Blazers agora tem alguns desafios, né, Guilherme? Perdeu 2 jogadores importantes da rotação e, lógico, a Conferência Oeste todo dia é uma pancada, todo dia é um adversário muito potente para te enfrentar. Hoje o Lakers pipocou. Dá pra dizer que o Lakers pipocou, não vai jogar LeBron, não vai jogar Luka, não vai jogar Austin Reeves. Deixaram nas costas do Bronny. Falaram, Bronny, vai lá e derrota o Thiago Splitter. Peraí. A resposta fica toda no meu peito, o Bronny falou. Lucas, um dado que vai te destruir é que, o Chauncey Billups ia pra 5ª temporada no Blazers. Real. Cara, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Lucas, seguindo aqui no pique, hora de falar dele, né? Você mencionou há pouco Luka Doncic no Lakers. Não vai jogar hoje contra o Thiago Splitter, né? Aliás, é a segunda vez que o Atitude Lakers... correta, hein? Atitude bem correta do Vamos Luka. parabenizar aqui Luka Doncic, tipo, não enfrentar, porque compromisso de todo fã de basquete brasileiro torcer pro Splitter. Pelo menos até ser efetivado, todo mundo tem compromisso de torcer. Depois, pode torcer pro seu próprio time. Mas, inclusive, o torcedor do Lakers, você que tá ouvindo aí, você ouviu aqui primeiro. Compromisso seu torcer pro Blazers. Boa. Lucas, segunda vez que o Lakers enfrenta o Blazers nessa semana, e de novo sem o Splitter. Agora, sem o Luka, né, Gui? Sem o Splitter também, né? O Lakers também vai enfrentar sem o Splitter. O começo de temporada de Luka Doncic... Cara, ele fez um jogo de 29 pontos e triple-double ontem, e foi seu pior jogo na temporada, Lucas. Real. Trabalho do Miami Heat, né? Trabalho especial do Miami Heat para controlar, né? Para deixar o Doncic em situação de não virar uma supernova e acabar com o jogo, né? Então o Miami tentou fazer de tudo para deixar o Luka controlado. Acabou dando espaço extra para jogadores como o Jackson Hayes, foi o melhor jogo do Bronny também na temporada, né? Lógico, vai sobrar mais espaço para o Austin Reeves. O Lakers teve uma boa participação da sua galera que não costuma proporcionar alegrias extremas ao seu torcedor, dá para dizer desse jeito, né? Oportunidade aí para o Jake LaRavia, dá uma renovada no seu DVD. Você viu que foi a primeira vez que o Jake LaRavia enfrentou o Miami Heat na carreira, Gibas? Ok. Peculiar essa informação, Lucas. Peculiar. Então, foi um jogo em que o Miami fez de tudo para não deixar o Luka em evidência. Ele termina com quase 30 pontos e um triplo-duplo. E, mais especial ainda para o Lakers, né, com a vitória. O Lakers que tem um começo de temporada desafiador, sem LeBron James, com um problema que já falamos aqui na primeira live do Café Belgrado no UOL, né, Gibas? Que tem a ver com o glúteo de LeBron James. Ciático, né? Um nervo aí que incomoda a partir da terceira idade, segunda terceira idade, mas no caso de atletas pode também incomodar antes. E o LeBron Você tem liberdade para falar diagnósticos médicos no UOL, cara? Porque lá no Café Belgrado você manda essas, às vezes dá um rolo. Então assim, Gibas, pensa comigo, qual é o nervo que não vai dar problema na terceira idade, cara? Você inventou isso agora, que mandou no UOL. É isso que você acabou de fazer. Guilherme Tadeu, não disfarce. Eu sei que você quer esconder os problemas do Lakers, né? Que você é um grande torcedor do Los Angeles Lakers, sempre acusado disso no Café Belgrado. Mas o Lakers tem desafios agora, né? Tem desafios, joga sem o LeBron no começo da temporada, o Luka entrando e saindo na rotação. A gente espera que seja curto. E alguns jogos de vitória do Lakers, inclusive sem esses dois jogadores, com atuações assim meio que lendárias de Austin Reeves, né? Verdade. Então o Lakers está jogando já no limite, né? Tá atuando num nível assim tão alto de alguns jogadores que parece já uma luta, sabe aquele sprint final? E aí eu fico com receio do Lakers não estar sendo um coelho, Gibas, de uma maratona, né? Eita. Tem que ter esse cuidado. Aliás, o coelho caiu em desuso, né? No mundo esportivo, pouco se fala do coelho nas maratonas, mas perdeu muito para o cavalo paraguaio, né? O cavalo paraguaio agora está em destaque absoluto. Mas, Guilherme, o Lakers está se posicionando bem. Com esses desafios todos, ainda assim, no momento terceiro lugar do Oeste, está brigando, está com mais vitória do que derrota.
Espero que daqui a pouquinho sofra nas mãos do Thiago Splitter, mas pelo menos está se mantendo ali enquanto Luka e LeBron chegam para estabilizar, né, esse time. Agora, o começo do Luka é fenomenal, né? Desde, sei lá, Will Chamberlain, talvez, acho que é só ele, né? Tem mais pontos do que o Luka nos seus 4 primeiros jogos de uma temporada. Eu sei, ninguém fez, né? Porque o Will Chamberlain não conta. Esse negócio de ponto não dá para contar. O Will Chamberlain é fora do padrão, né? Mas Luka vai entregando sonho pro Lakers, né? E ele era um jogador do Dallas. Peço desculpas aos torcedores do Dallas. Lucas, quem também está entregando números assombrosos é o atual campeão, Oklahoma City Thunder, último invicto, único invicto, né, da temporada, 7 vitórias consecutivas, um momento bem impressionante do OKC, não só por começar muito bem, é o atual campeão, tá jogando aí com o cinturão, mas assim, não tá completo, vez e outra poupa, vez e outra minutagem larga, tá botando gente na rotação. O segundo melhor jogador do time não começou a temporada disponível, mas, velho, a temporada do OKC é o que se esperava, mas quando a gente vê acontecendo, impressiona, né? Guilherme, 100% de aproveitamento, começou dando muita emoção, né? Foi 2 jogos seguidos de 2 prorrogações, mas depois disso um pouquinho mais de OKC como a gente está acostumado, né? Com vitórias tranquilas, vitórias em que o time consegue levar bem de boa o jogo, né? Da minutagem, da rodagem para os caras. E o mais impressionante, vou refrasear, o mais reconfortante para o torcedor do OKC é que o Shai não está precisando atuar o tempo todo como se ele tivesse que jogar por ele e pelo J-Dub, sabe? O Shai está fazendo a dele, sabe? Aquele negócio do Shai de funcionário padrão, vou fazer meus 30 pontos, vou ganhar e vou para casa, que é uma frase literal dele, recente, né? Então, o OKC está podendo contar com esse Shai de 30 e pouquinhos, né? Porque ele também já falou recentemente que 30 só é um jogo ruim para ele agora. Então, 30 e pouquinho, ele vai lá, o time vence e ele volta para casa tranquilo e feliz, né? Sem precisar ter dado aquela explosão absurda, como já aconteceu nessa temporada, né? Teve jogo com 55 pontos, teve jogo que no último quarto e na prorrogação ele precisou carregar um monte, mas agora o OKC parece mais estabilizado, muito impressionado com o belga, né? A ótima geração belga na NBA, chegou na NBA finalmente. Aliás, uma pena que a geração belga não possa, não sei nem se é uma pena, né? Porque o Brasil concorre com eles, mas não pode ser concomitante, tem que ter uma ótima geração no futebol, depois vem a do basquete. Pois é, uma de cada vez, né? Assim, não era para ser, porque se você parar para pensar, Tony Parker nasceu na Bélgica, ele poderia ser da ótima geração belga, e pô, ele teve uma carreira longa aí que coincidiria com outras boas gerações belgas aí do futebol, né? Mas atualmente é bem interessante mesmo, né? Alguns belgas bem legais, 2 se destacam, né? O Toumani Camara, que é o belga do Portland, um dos grandes belgas do momento, né? E o belga do OKC, é dele que você quer falar, né, Lucas? Sim, Gibas, AJ Mitchell e a Bélgica campeã feminina da Europa, hein? De basquete. Timaço. Então, olho Tá nos no grupo do belgas. Brasil, tá no grupo do Brasil, do pré-mundial. É Aí vai perder, né? Olho nas belgas, mas vamos ganhar delas. E o melhor ainda, né, Gibas? Tá no grupo do Brasil e não compete com o Brasil porque eles já têm a vaga, né? Por ter sido campeão europeu. Então a gente não precisa nem secar a Bélgica nos outros jogos, né? A Bélgica pode só perder para o Brasil e vencer os outros adversários, que vai ser melhor ainda.